Absurdo. Temos aqui idades similares, certo? Já passamos dos 30 anos. E uma coisa que me aconteceu recentemente foi dormindo. Eu dormi mais ou menos umas 8 horas na mesma posição. Eu acordei, minha esposa falou, você dormiu na mesma posição a noite inteira. E quando eu fui levantar, que dor no corpo. Meu Deus do céu, como é chegar nos 30 anos. Acontece. Vocês já experimentaram ir na balada depois dos 30 anos? É impossível. Não, ele já evita, né? Já sabe, já evita. É 2 dias pra se recuperar. Não dá. Tu vai inventar de beber ainda, querer ver o dia amanhecer. Antigamente tu fazia isso, né? Tu bebia até Sim. altas horas, acordava e ia pra trabalho só com um banho. Exato. E trabalhando o dobro pra mostrar, tô bem, tô super bem. E à noite ainda emendava alguma coisinha. Red Bull, Não, hoje é impossível tu ir pra uma balada na quinta, trabalhar na sexta. Mas quando eu vou dormir 2 da manhã vendo TV, eu já acho ruim no outro dia. Pensa ainda beber, tá doido, já nem considero essa possibilidade. Ah, sim, eu acho que nós somos como vinho. Fisicamente falando, eu me sinto uma pessoa muito mais bonita e apresentável hoje do que quando eu tinha 20 anos de idade. Mas, cara, não tenho pique. É impossível. Olha, eu estudei com o Jonas já no primário. Eu vou dizer que desde o primário, realmente... Olha, amiga, você tá um vinho. A gente melhorou muito, cara. Pena que podcast não dá pra ver foto, né? Vamos botar uma foto tua de infância. Antes e depois. Não vamos disponibilizar esses tipos de fotos. Não. No podcast, com Materiais. certeza. Fica na memória. Mas então é isso, vamos pra pauta então? Toca o pau. Eu sou o host Jonas Vieira. Eu sou a Ana Inhasco. Eu sou a Caroline Brandt. Eu sou a Andressa Islama. Eu sou Arlon Pereira. E bora falar do agenciamento de carga. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Vamos iniciar com o quadro Histórias e Reflexões no Comércio Exterior, para conhecermos todas as áreas e profissões que existem com os profissionais que estão atuando nela. Assim eles vão poder dividir com nós suas histórias, seus aprendizados, suas alegrias, suas frustrações, tretas. Pois não importa se você tem 1, 10 ou 40 anos de comércio exterior, você ainda não viu de tudo e sempre vai ter alguma coisa para aprender. E para isso, começaremos com um dos mais populares, que é o agenciamento de carga. E para provar essa afirmação, temos aqui 4 convidados que vão compartilhar suas histórias cheias de conflitos, discórdias, constrangimentos e suor frio. Vamos conhecê-los. Ana, apresente-se. Quem é você na fila da liberação do BL? Bom, meu nome é Ana Inhasco. Eu sou a pessoa que não libera BL, porque a minha paixão é o aéreo mesmo. Então, meu negócio é a WB apenas. Trabalho há 12 anos já, mais ou menos, né, com o Comex. Há 6 na M-Trans, como coordenadora de importação logística. Como coordenadora de importação aérea. E tenho um pouco mais de experiência, em mais uns 4 outros anos com agenciamento de carga e despacho aduaneiro também. Ah, legal. Caroline, e nessa fila da liberação do BL? Quem é você? Então, Jonas, eu sou gerente de operações aéreas da Next Shipping. Atualmente estou realmente no aéreo, mas já trabalhei com importação, exportação, aérea, marítima, rodoviária. Já pude pegar um pouco de tudo. Já pude experimentar um pouco de cada coisa também, então tem bastante história aí. Maravilha. E é isso. E você, Andressa? Quem é você nessa fila? Pois então, eu sou da fila do BL mesmo, até já liberei BL, inclusive, em armador. Já liberei pra agente de carga também. E hoje eu trabalho com exportação marítima, mas isso faz uns 3 anos, eu acho, já. Mas a minha experiência mesmo é com IMPO, né? Quer dizer, era com IMPO, agora é ESP. E aí eu descobri um universo bem diferente agora com a exportação. Mais problemas, mais desafios. Problema tem todas as outras. Isso, não para. Assim. Tanto importação quanto exportação tem problema, tudo quanto é direção, né, cara? Não tem jeito. Não dá pra fugir. Quem é você nessa fila, meu amigo? Bom, meu nome é Arlon Pereira, sou diretor da Royal Cargo do Brasil, empreendedor desde os 15 anos e já vi bastante coisa, mas não tudo como tu falou aí nessa área de Comex. Mas apresenta também aquele teu podcast, cara. Fala um pouquinho dele. Então, eu também sou o host do Teus e Tons, um podcast que a gente fez para trazer informação de comércio exterior aí de forma irreverente, assim como vocês aqui no Radar Comex. E estamos aqui para se ajudar e impactar o mercado. Com certeza. O que nós temos em comum é que a gente quer ensinar o Comex para todo mundo. E o bom do podcast é você pode consumir todos os podcasts, não é em horário determinado. Então, com tudo de qualidade, vocês podem ir atrás de mais do que um. Então, com certeza temos novatos na área. Então vamos explicar primeiro. Quem é o agente de carga no Comex? Por que um importador ou um exportador precisa de um agente de carga? Andressa, por que um importador ou um exportador precisa de um agente de carga para fazer o comércio exterior acontecer?
Eu acho que hoje o agente de carga ele tem o papel de facilitar essa, né, a parte realmente logística ali do transporte. A gente sabe que o contato com o armador ele é sempre, né, desafiador no dia a dia, principalmente assim a gente vê, né? Desafiador é uma palavra bastante gentil. Tanto na exportação quanto na importação. Manter a linha. E eu acho também, assim, questão de negociação de fretes também é bem importante. Então a gente tem aí vantagem, acredito, nessa parte. Mas eu acho que é bem a parte de facilitar a vida do cliente mesmo, de agilizar as atividades aí, e dar todo o suporte que eles precisam. Hoje já tem bastante tecnologia no mercado, a gente sabe que a informação... Mas assim, o agente de carga também tem ainda essa coisa do follow-up, de deixar o cliente saber de todas as etapas, de estar avisando antes. Então, acho que esse é o nosso principal papel, assim. E de resolver os problemas, né? De quando tem problema, eu acho que aí... E de tomar evitar frente também, e de evitar também, exato. Por favor. Vamos tentar evitar, né? Vamos tentar evitar. E quando a gente diz que quando corre tudo bem, quando vai tudo bem é fácil. O negócio pega mesmo quando o negócio sai do padrão. Então é ali que a gente tem que mostrar a que a gente veio, né? É a experiência que faz a gente enfrentar todas as variáveis, Isso, né? exatamente. Eu acredito que o agente de carga é o segundo mais importante no comércio exterior. Eu só coloco em primeiro lugar realmente o despachante aduaneiro. Mas, cara, tu tem que ter um bom agente de carga para cuidar das tuas operações, porque se você deixar na mão de um inexperiente, o negócio não anda. Tu vai enfrentar problemas e você vai ter prejuízos que não são medidos só em armazenagem ou o tempo que perde na carga viajando. Você vai sentir isso até na tua produção ou no varejo. Gostaria de adicionar algo mais sobre o agente de carga? Eu acredito que o agente de cargas também ele gere dados no dia a dia pro importador, pro exportador, porque são informações que vêm lá de fora, desde o exportador, de uma transportadora, do despachante lá fora, e faz embarque internacional e toda a cadeia Essa aqui também. ponte, né? É muita informação, muita gente envolvida. Então acho que a gente também gere os dados para que o cliente consiga entender o que está acontecendo, né? E o que cada empresa nesse processo está realmente participando nesse processo de importação e exportação, e o cliente saber o que está acontecendo com a carga dele. Então é muito importante isso do gerir os dados também, sabe? Certo. Também termos as próprias exigências de cada origem, de cada destino. Eu acho que o agente de carga ele acaba se especializando muito nesses pequenos detalhes. Então tu já sabe por onde cortar, por onde ir, ou quando acontece a situação X, tu já tem a resposta, não precisa ficar se batendo. Eu que trabalho com aéreo, que é uma coisa muito rápida, a pressa é grande, o valor é alto, e quando chega a carga no destino... eu que trabalho com a importação aérea, né? Então tá aqui no nosso aeroporto, a armazenagem começa a correr, tá com problema, Receita Federal. O cliente não sabe às vezes nem pra onde ir, não sabe nem o que aconteceu. Pega lá o mantra, telinha preta, não sabe nem ler. Então tudo isso, assim, a gente acaba... Como a gente vê isso todo dia, o tempo inteiro, é facilitar mesmo e pegar um atalho pra poder ter o mais rápido possível a carga na mão e poder andar mesmo com os procedimentos. É verdade, e... Existe tanto agente de carga disponível também porque é necessário que tenha experiência, como dito, no tipo de transporte, mas também, como comentou Ana, da onde está vindo a carga, para onde que ela está indo, e essa experiência é importante, que tem agentes de carga que tem mais experiência em certos países, por certos modos de embarque, não é verdade? Por produto também, né? Pelo produto, claro. Exato. Né? Não é só no despacho aduaneiro que o tipo de produto faz toda a diferença para nacionalizar ou desnacionalizar. Com certeza. Claro, quer começar contando uma boa história pra gente? Olha, vamos ver o que eu lembro aqui. Cara, eu tenho uma boa história em relação à negociação de frete. Eu ainda não tinha empresa, a gente trabalhava... Não, eu já tinha empresa, foi na própria empresa onde eu trabalho hoje. A gente teve uma negociação de frete onde um cliente nos mandou uma cotação, a gente acabou ofertando para ele o que tínhamos de melhor, e ele voltou um feedback dizendo pra gente, olha, eu tenho preços mais baratos. Inclusive, o preço que eu tenho mais barato, eu vou usar uma analogia assim, eu ofereci para ele $2.000 e ele me falou assim, eu tenho o preço mais barato, e é mais barato em torno de $1.000. E isso, para um agente de carga em relação ao outro, é uma diferença muito grande. Tem alguma coisa errada. Normalmente, exato. Tem alguma coisa errada. Não, por experiência mesmo, assim, eu não estou tentando convencer ninguém, mas tem alguma coisa errada. Os preços são similares, a internet está aí, todo mundo consegue checar verdades e mentiras, nem todas, mas a grande maioria. E eu achei muito estranho. Falei, posso ter acesso à cotação do meu concorrente? Tem alguma coisa errada? Não, não pode, porque isso é imoral, não quero que você tenha, então, ok.
eu posso refazer a minha proposta e te enviar? Eu acho que se tu me der 5 minutos para tentar uma negociação aqui, eu te mando uma proposta melhor. Quem sabe eu chegue aí a esse valor de $1.000 a menos. Falei, ok. Eu desliguei o telefone e nas minhas próprias convicções, né, eu pensei assim, cara, como tem alguma coisa errada, eu vou fazer um teste agora. E esse teste vai dizer, ou eu vou ganhar o cliente ou eu vou perder. Eu vou pro tudo ou nada. Eu fiz uma taxa chamada frete internacional de $1.000 e botei uma taxa embaixo, escrito qualquer coisa, de mais $1.000. E as taxas locais... Anything in dollars. Anything, isso aí, qualquer coisa. O que aconteceu? O cara aceitou a minha proposta. E daí eu pude perceber no fim das contas, eu até tive vergonha de fazer isso, porque no fim das contas é assim, a desinformação, é a pessoa olhar aquela taxa, ele está negociando frete, então a taxa frete. Sim. Sim. Erro clássico, né? Não pega a calculadora pra... Então, não, e os totalizadores, e um processo inteiro, e Sim. nas discussões que a gente tem paralelas aqui, até estava conversando antes de começar o podcast com o Jonas, como tem tanta desinformação, tem tanto desperdício ainda e oportunidade de lucrar até mais do que se deveria em situações atípicas. Então eu fiquei bem triste, assim, a minha vontade é ligar pro cara e dizer, cara, eu falei que tinha alguma coisa errada, sabe? Sim, mas enfim, eu ganhei o embarque, a vida que segue, vamos transportar e vamos fazer acontecer. Mas eu fiquei triste pela classe, assim, pelo como o comércio exterior ainda falta preparo, vou chamar assim. Então, pois é, mas não é pra tu ficar triste, cara, a gente veio aqui pra contar boas. mas enfim... Mas fica acontece, a lição mesmo. fica a lição. A importância é que conseguir analisar uma cotação de frete e, como a Caroline comentou, às vezes o que tem errado o que faltou, talvez foi por parte do cliente de padronizar a informação para cada agente de carga consultado, que às vezes ele fala uma coisa para um, fala outra coisa para outro. Ou o próprio conhecimento em si, né? O cliente, ele tem um papel complexo, porque ele tem que entender um pouquinho de tudo para saber o que cobrar de cada um da cadeia, né? Do seu despachante, do seu, enfim, agente de carga, do terminal, do armazenagem. Computador. Então, é complexo para ele, né? Estar ciente de tudo, ele tem que estar bem preparado para isso. E não é assim que funciona no comércio exterior. Às vezes você era do compras e te jogaram ali. Às vezes tem N situações. Às vezes, muitas vezes, né? Às vezes, mas sempre, enfim. Compra café, compra frete, então, tem dessas. Inclusive, eu já ouvi reclamação de cliente. Olha, Ana, tudo bem, mas assim, tu tem que entender que eu compro tudo aqui dentro, como até o café. Inclusive então, frete. aí, a gente entende. Especialista de compras de tudo. De tudo. Existem essas duas vertentes. Ou você é generalista ou especialista, mas em determinados momentos do comércio exterior, o especialista está faltando mais especialistas para cuidar como prestador de serviço ou como cliente mesmo, alguém que está comprando. É bem comum na indústria não ter um setor de comércio exterior, né? Sobra para compras ou sobra para o cara do financeiro. Não tem setor exterior, muitas. Eu tenho uma boa história. Eu nunca trabalhei agente de carga, mas eu tenho uma boa história que aconteceu na época que eu trabalhei numa trading company, e aí a gente tinha cuidado da contratação do frete internacional pro cliente nosso. Fizemos a importação pro cliente, deu tudo certo, deu canal verde, a gente não se incomodou com o mapa. Ele carregou o container, foi lá pro interior, acho que foi o interior do Rio Grande do Sul. Passou uma semana, foi meu colega que ligou, mas eu tava junto ali, e aí, tá tudo certo aí para o descarregamento? Já planejou devolver o container? Assim, como assim devolver o container? Ele, onde é que você vai devolver o container? Não, como assim devolver o container? Eu paguei $2.000 de frete e o container não é meu? Aí a gente ficou sem reação, né? Aí ele assim, cara, ele nunca devolveu o container, ele acha que é dele. Aí quer levar pra casa. Ele falou assim, aí eu comecei a falar com o cara. Cara, mas comecei a explicar com ele, cara, o container ele faz parte do navio, ele é pra você condicionar a mercadoria. Não, pensa comigo, se eu compro uma TV, ela vem numa caixa de papelão, a caixa de papelão é minha. Container, o que é? Uma embalagem. É meu, eu paguei $2.000. Eu tá não barato, vou devolver. Né, esse container. Tá barato. A mercadoria, o frete, tudo e no container. Pois é, aí ele queria o container. Tipo, não vou devolver o container. E olha, e mostra a legislação. E aí mostra, amigo, se tu não devolver esse container, tu vai pagar isso aqui de demurrage, não vai sair barato. É complexo. É complexo. Mas olha como é que é a mente do ser humano, a lógica dele. Eu não entendia nada de comércio exterior, ok, estamos ali para ajudar para isso, mas quando é que a gente ia imaginar que alguém ia concluir que não precisa devolver o container, cara? Ele achou que era dele. Tem muita coisa subentendida, entende? Não, tem coisas que não são claras, nem no nosso papel de gerenciamento de carga, nem no despachante, nem de ninguém. Que é passar um passo a passo do que vai ocorrer, o que são nossas responsabilidades e o que são as deles. Pra pessoa.
ele não tem culpa que ele não entende de comércio exterior, entende? Exato. Sim. Ele te contratou pra A isso. gente contratou pra isso. Você é o exatamente. especialista e você não Exatamente. entregar... Isso é difícil demais. Imagina se a gente não tivesse ligado. Não, e imagina se tu explicar pra ele no início, eu acho que essa é a barreira, do processo, tudo de responsabilidades, o que você vai fazer, o que ele vai fazer, o que vai acontecer, etc. Vão ser 180 páginas do que ocorre no dia a dia numa importação, numa exportação. Com todos os O cara envolvidos, nunca vai né, ler imagina. isso ou vai prestar atenção, entendeu? Se ler, ele vai desistir, Não, talvez. Não, ele tipo, vai esperar sair o com trailer. certeza. Porque é muito longo. Não, o verso de um BL já assusta, né? Não, Linha de- pequena, imagina. Mas... De história assim. Pode falar. Nunca se deve Não, brigar só agora. complementando um pouquinho do que o Aaron falou, acho que algo muito legal do nosso dia a dia também é essas possibilidades, porque sim, de vez em quando tem um analista lá no outro lado, que é o responsável por compras, que não tem um ano de empresa. É isso aí. Então não é só trazer o flash pra dentro de casa, é muito legal quando numa ligação tu vê que tu conseguiu dar muita informação pro cara e que tu, ele foi embora aquele dia Sim. pensando, hoje eu aprendi. Então a gente tem várias oportunidades no dia a dia de fazer isso, eu acho muito legal isso, quando a gente consegue agregar para esses novos analistas de comércio exterior que estão surgindo. Sim, com certeza. Dar o suporte que tá faltando interno, às vezes até de alguém Exatamente, internamente realmente falar. exatamente. Às vezes é alguém novo que entra e já coloca ali, ó, começa e ninguém dá realmente a informação. Mas que eu ia falar, eu ia linkar ali, tu falou da Demurge, eu lembrei que quando eu comecei no agenciamento, a gente teve uma importação de mudança. E aí mudança foi ótimo, assim, foi Todo mundo diferente. Ai, a bagagem desacompanhada. Faz a primeira vez. Por favor. Tu faz a primeira vez e depois decide que tu não vai mais Os fazer. agentes de carga fazem a primeira e decidem de fato não não fazer fazer. mais. Porque Poxa, realmente tá Não, quando tu olha também, no né? backlist vassoura, tu vai falar, não, sério, que a pessoa era apegada a isso, Uma vassoura. trouxe isso Uma também. vassoura. E aí eu não lembro o que veio junto e com certeza tava demorando pra liberar e aí a gente falou da tal da demurragem em dólar. E daí ela falou, mas como é que eu vou pagar demurragem em dólar pra vocês agora? Eu vou ter que ir lá buscar dólares, vou ter que comprar dólares pra pagar demurragem. Eu falei, não, não é bem assim. Mas assim, é só pra... Realmente a gente tem bastante história. Tem. Você tem também, cara? Bagagem acompanhada. Que mais? Cara, é uma curiosa também. Bagagem desacompanhada, certo? Esse eu nunca Aí fiz. o importador resolveu dentro do sofá trazer junto da mudança dele, né, uma moto desmontada. Ah, eu sei dessa história. Meu Deus do céu. Pois é. Eu ainda tava que pensando, essa- Faz uns botou um bons gato. anos, né? Faz, Eu também quero um Pensei bicho. um gato. faz uns anos aí dos... Faz. Uns anos aí de experiência. Ah. Uns 2, 3. A gente era jovem. 2018, Faz né? pouco tempo, né? Faz tempo E já. aí? E até ser liberado, tudo tranquilo, só que passou no raio-x do terminal. E daí no raio-x do terminal viram que tinha uma moto desmontada lá dentro. Não sabemos se de repente já foi feito de caso pensado, né? É estranho, porque trazer qualquer automóvel tem um monte de periculosidades, né? E Não pode é- acontecer, às vezes, sem querer botar uma moto dentro. Pode acontecer. Às vezes pode tropeçar na tua Tá mão. manobrando a moto, né? Tropecei e caiu a moto. Manobra na moto pra tirar da frente do sofá e manobra dentro do container e esqueceu lá dentro. Exato. Quem nunca? Exato. Quem nunca? Só Mas beber um enfim, pouco. mas enfim, foi errado, foi, Receita pegou. O curioso é que esse importador ele ficou a todo momento querendo indicar que a gente tinha feito algo errado, né? E ele quis até nos acionar juridicamente e tal. A gente falou, olha, pode acionar. A gente, na verdade, até indicou um escritório pra ele, porque estava praticamente sem considerar um descaminho, porque não foi declarado, e na questão Certo. de ser um veículo é totalmente fora dos padrões, né? Mas é engraçado que a gente teve uma briga muito grande, na verdade, dele conosco, né? Dele insistindo, não, vocês fizeram alguma coisa errada que a Receita pegou. E não porque ele colocou uma moto dentro de um sofá. Isso tá certo, é. Passou no raio-x e a Receita pegou por alguma falha nossa, assim. Sofá sabe? 3 lugares, 800 cilindradas. Exato, mais ou menos isso. Assim, A descrição do sofá. tem tá umas bem. coisas curiosas que acontecem, sim, que a gente às vezes parece que não acredita, né? Quando alguém contando, mas acontece. É, e querer colocar a culpa é o clássico do comércio exterior, né? Tirai-vos Pois do é. nosso e botai-vos no vosso, né? Que- É. Ah, não, tem coisa errada, tem multa. Esse é não, o problema a culpa é do sempre mundo, do já. outro. né? Terceirização tá mais fácil do que arrumar uma Terceirizar o sim. problema, né? solução. É, mas fácil terceirizar. Terceirizar o culpado, né? Não tem jeito. Um pouco dessa questão do nível de conhecimento, quanto é legal a gente distribuir, compartilhar no dia a dia, né? Falando muito de exportação, te entendo muito. Adoro exportação, porque é um baita desafio. Assim. É uma palavra gentil também, desafio. Legal, né? Tem Esse sido, pessoal tem fica sido. meio Muito polido, polido, né? né? Não, mas eu gosto mesmo. E tem várias coisas, né? Até quanto maior o dólar, mais exportadores surgem.
né? Sim. Ai, Deus. Então teve até um período ali de uns 3, 4 anos atrás que surgiu muito exportador novo. Muito. E daí vinha de tudo quanto é as dúvidas, né? E daí teve um momento lá que a gente perguntou se ele já tinha o radar, porque surgia realmente muito exportador sem radar. Foi abrir uma mercadoria aqui, vou começar a exportar. E a gente perguntava se tinha um radar, ele falou, sim, temos um radar, tá ali na prateleira. Sabe? Aí tu tem que explicar o que é o radar, que vai ser necessário, que ele vai ter que esperar no mínimo um mês, possivelmente, ou depende do parâmetro do radar dele, né? Sim. Pra esperar a carga ficar parada e tal. Então, todos os dias tem não só novos analistas que eu comecei a falar antes, novos exportadores, novos importadores que não têm esse conhecimento, sabe? Sim. Agora tu falou desse negócio de, né, o radar. Uhum. Eu tive uma situação, mas que a pessoa me perguntou assim, enfim, a carga não liberou, não removeu do aeroporto de Guarulhos, enfim, na época Infraero. E aí eu falei, porque Infraero, ligação, Infraero. Então tu liga pra essa Infraero. Qual é o telefone dessa Infraero? Como se a Infraero fosse uma pessoa. Exato. Aí eu falei, então, deixa eu te explicar uma coisa. Não Eles consegue falar personificam com as coisas, a parece, pessoa né? Infraero, né? O seu Porque não Infraero, é né? uma Infraero. Mas existe muito essas dúvidas do... Mas assim, a Infraero é pior, né? Porque a pessoa nunca nem viajou, né? Porque assim, Infraero... é um aeroporto, né? Pra te achar que a Infraero é uma pessoa. Não sabe necessariamente o que é o Infraero. Não linka, talvez. Pode ser. Tá, pode ser. Eu, uma vez, a pessoa não sabia que era o mapa, por exemplo. Né? Ele não assimilou que era um órgão, né, de pecuária e tal. Mas a gente falou que a carga dele teria que passar pelo procedimento do mapa e ele achou que era mapa de mapa, um mapeamento. Como se tivesse que mapear os detalhes da carga dele. A gente explicou que era um órgão que possivelmente tinha embalagem de madeira, que é pesado o procedimento e tal, né? Além de ter conhecimento exemplo com o Comex, a gente tem que ter paciência. Muito no dia a dia. E ainda falar bem educadamente, bem... Eu acho que é empatia, né? Uma coisa que eu falo muito. É que daí no fim das contas você não sabe o que tem lá do outro lado. Você tem que conversar, você tem que ver até onde vai cada coisa. E a pessoa também tem empatia contigo. Tu não sabe o que ela sabe ou não sabe. Tem que querer ouvir, porque às vezes não é humilde de eu não sei, me ajuda, estou ou tipo ouvindo, assim, né? o que é o mapa? O que é mapa? O que é mapa? Eu entendi que era um papel com um desenho, não é isso? Então, e não tem problema. Mas Não, né? é complexo assim, porque a gente usa até jargões do comércio exterior que nem todo mundo sabe, né? Então Exato, tem muita coisa envolvida. E o grande problema do comércio exterior vai mais para a empatia, como tu falou, Caroline, ou a comunicação, do que de fato o comércio exterior. Sim. A gente já entende como faz. O difícil é se comunicar a ponto de entender para entender o que tem que fazer. Ou a interpretação, é tudo comunicação. O problema não está no comércio exterior, assim. Então, isso é difícil. E num telefone, às vezes, ou o cliente não entende, ou o operador não entende, ou o especialista não entende, ou o mapa não entende, enfim, alguém não entende por causa dessa comunicação. Eu acho isso triste, assim. A gente fala português. Era para ser... É o que eu ia comentar agora. A gente também tem muitos termos em inglês. Tem. E não necessariamente a pessoa lá do outro lado sabe inglês. E eu acho que tem que alterar isso. Até eu acho que o Jonas, eu não sei se ele viu lá no nosso podcast, e dentro da empresa a gente está trocando isso. Então, ao invés de ETD, é previsão de chegada. Ao invés de ETA, sei lá, de embarque. Enfim, por que disso? Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Perfeito. Então tem que dar a informação correta. A pessoa estudou o quê, cara? Exato. Entende? O que é ETD, no fim das contas, para alguém? Sim. Se eu conseguir me comunicar com um leigo, eu estou fazendo meu papel ótimo. Perfeito. Porque um especialista igual vai pegar e vai entender. Agora um leigo não. Agora se eu só me comunico com o especialista, até onde eu vou chegar? Então... E tem empresa que se empolga no inglês, né, cara? Eu lembro que eu tava conversando com alguma dessas empresas de comércio exterior e falou assim, me ligou, tá, blá 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 blá, tá, pode deixar que eu vou fazer um call contigo depois. Call? Ah, tem muito. Cara, qual o problema de falar ligação? Você já achou que era um COL? O que é o call? Call. Aí call. Aí, ok. Aí tu desliga e tu fica call. Ligação, cara. Por que não, né? Mais fácil. Cara, não precisamos de tanto termo em inglês onde não precisa, cara. O português é uma língua bonita, né? Eu acho que um dos grandes desafios do comércio exterior está mais na comunicação em si do que de fato até, às vezes, especializar-se em algo lá. Porque... E também, assim, eu vejo que às vezes, claro, é muito triste pra nós quando a gente vê lá que a nossa carga não embarcou, né? Que nem eu tô ali no aéreo, a gente vê, putz, olha lá no tracking da companhia... Hashtag chateado. Chateado, a gente fica doído pelo cliente mesmo, é como se o negócio fosse nosso. Se a carga fosse... É muito ruim a gente ligar pro cliente, ou deu algum problema, que vai atrasar, passar essa notícia, enfim. Mas pensa pra ele, que tipo, querendo ou não, aquilo
não é, a gente tá ali, a gente tá só transportando, mas não é a nossa fábrica, não é a nossa empresa que vai sofrer aquele falando, dano. Na tua frente tem um e-mail, né? Ou um telefone. No do cara é um depósito que ele já mandou de 30% ou 70%, sei lá, para produção da mercadoria. Tá esperando um contrato que ele já amarrou com um cliente. Isso, exato. Que tem um cliente que não entende nada de Comex, não tá nem aí. Que ele comprou a carga para ser entregue em 60 dias. Ele não sabia que ia ter que ser importado ou exportado. Falta bastante comunicação, empatia, e aí até, assim, isso me fez lembrar uma história que eu tive lá no começo, enfim, de quando eu comecei a trabalhar com agenciamento de carga. E, assim, eu sou uma pessoa meio emotiva, assim. Aí quando a gente é novinha, né, entrando fala, na eu área. choro, Sim, exatamente. Não embarcou, chorou. Choro de emoção, choro de tristeza. Não, mas assim, eu sou uma pessoa aí quando é mais novinha, naquela transição faculdade, primeiro emprego, turbilhão. É complicado. E daí eu peguei uma ligação, um agente nosso, ele embarcou uma consolidada inteira, a gente aprovou todos os conhecimentos certinho, e ele aprovou sem frete, ele emitiu os finais sem frete. Não. Toda a consolidada inteira sem frete. E isso como assim, onde que tava como sem as agree, sabe? Ao invés de frete, é a pior como as agree, que vem aparecendo no House WB. Tá, já Como regra, tem que ter escrito no BL o valor do frete. E alguns países aceitam tu botar assim, conforme acordado entre as partes. Não precisa dizer o valor. Aqui no Brasil precisa. Então, quando acontece isso, é um... É aquele frio na barriga que tu fala para tudo quando tu vê uma coisa assim. Conta pra mim que não entende disso. Porque, como é que isso fica tão problemático? É porque a gente precisa que, como o Arlon falou, que todos os House AWBs estejam com o valor de frete. No BL mesmo. Ou no House AWB, isso. Os dois. Na coluna lá, Total Collect ou Total Prepaid, tanto Master quanto House. Sim. E quando a gente recebe algum House AWB 100, aqui a gente tem uma indisponibilidade no mantra. E enquanto essa indisponibilidade não é regularizada, não é baixada, tu não consegue registrar DI, DTA, nem nada, a carga fica parada. A carga fica parada lá, tá? Isso. Hoje em dia, os procedimentos nos aeroportos com a Receita vem ficando um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Então, creio aí, uns 15 dias a gente consegue regularizar, uma semana, depende. 15 dias. 15 dias, isso tá legal. Estamos felizes. Depende se o fiscal tá de bom humor ou não. É isso. Depende de se ele foi trabalhar, se chegou no horário, né? Aquela coisa Se não tem toda. outros fiscais de férias, que ele já não vai fazer mais nenhum processo. Não, porque ele não passam pro outro, enfim, aquela coisa que a gente já sabe bem. E aí, então, é desespero. Um abraço, Receita Federal. Desespero. Daí tu já tá desesperado a hora que tu vê ali no mantra que deu disponibilidade e tal, tu vai ligar pro cliente, já é outro desespero. E explicar isso pro cliente. Explicar tudo isso pra quem... Mas era um importador já de bastante tempo, já era um cliente da casa. A gente tinha um ótimo relacionamento, mas eu tinha com a pessoa que era a moça lá, que era a nossa ponta sempre, a pessoa contato. Aí um dia, isso eu vou dizer aí, meus 20 aninhos, 21, né, 2 aninhos ali. Ano passado. Lembrando choroninha e tal. Mas não é isso. E daí o cara me liga, toca meu telefone atendo, e aí ele me fala o nome e o sobrenome, e daí aquele pensamento rápido, nome, sobrenome, putz, é o diretor da empresa. Na hora que ele liga, quero saber o que aconteceu com a minha carga. Mas o cara tava descontrolado. Aí por isso que eu até comecei falando, tava pegando mais no pé dele do que no meu, porque era um interesse totalmente dele. Pra nós era um problema, mas eu tava resolvendo. Ele que tava realmente com a bucha na mão, né? Então ele me ligou assim, bem descontrolado, a gente entende nesse primeiro momento, mas ele começou a baixar o nível da ligação, bem baixo mesmo, assim. Quem nunca, né? Quem nunca pegou uma ligação? E aí do outro lado, tu só respira, tu só... Chora. Fica naquela. Não, eu não cheguei a chorar ainda. Aí eu vou chorar, mas calma. Já vai chegar. Aí ele pegou e falou assim: eu quero saber quem errou. Aí eu falei, tá, quem errou foi o nosso gerente na origem, na hora de emitir a documentação final. Então eu quero que tu pegue um avião agora. Tu leva uma bomba. E aí ele, né, pegou um pouco mais pesado nas palavras, enfim, mas coloca no corpo do seu agente e explode o teu agente. Daí na hora que tu fala? Tá bom, irei fazer isso, tá bom. Estou olhando pra passagem. Tô pegando meu passaporte. Estou seguindo de acordo. Então, assim, é uma best pessoa regards, mano. Totalmente. Falei, ok, tá bom, obrigada. Desliguei e chorei. Chorei. Aí tá liberado. Porque eu não queria explodir ninguém. Não queria explodir ninguém, não era a minha intenção. Nem dá problema pra ele, quanto mais explodir alguém. Difícil. Mas assim, é difícil que tenha o outro lado. Quem tá do outro lado, sabe? O que aconteceu no dia da pessoa? Como é que tá a vida da pessoa? E a pessoa às vezes descarrega e a gente como
Tem que Sabe estar que preparado. isso tem uma das coisas que eu leio bastante, eu acho que vem pro comércio exterior, apesar de eu acho que a área é nova e atrasada ao mesmo tempo, de comércio exterior, tem essa parte de que a gente tá lendo nas revistas de inteligência emocional, né? Você tem que receber isso e saber, Sim. Tem que. sei lá, processar de alguma forma pra entender assim, não é pessoal. Isso. Sim, eu ia dizer, Isso não não levar é pro pra coração. Ana. Isso. Exato. Esquece isso, velho. Esse cara Isso só é- tá desabafando porque Ele tá tá com uma desabafando, baita ele bucha. sim tá com urgência, essa é a tua hora de tu absorver isso e mostrar empatia e dizer, eu te entendo, esses são os procedimentos padrões, eu vou pegar o meu carro e vou até lá na Receita tentar fazer tal coisa, eu vou mandar um... E tentar dizer pra ele, eu também tô lutando por ti, eu sei a E dor fazer que de tu tem. verdade. E tentar fazer de verdade. Tem coisas que não dá. E tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, existem coisas que levam tempo. Não adianta tu querer ser rápido e engravidar 9 mulheres e achar que vai sair 9 bebês em um mês. Você tem que engravidar uma e esperar 9 meses pra sair o bebê. Sim. Então, existem Simples assim. coisas que levam tempo e você tem que ter paciência. Só que bem explicado, que o cara entenda a Exato. segurança do que tu tá falando. Isso. Sim. Passo a passo, o feedback, o retorno dizendo pra ele antes dele pedir, olha, já vi, nada mudou, tô aqui de novo, fiz a pressão, se eu pressionar de novo o cara vai... Isso. Mas vamos ser sinceros que tem cliente que não adianta nem isso, Não, né? tem, A gente- tem. Mas De uma como- forma geral funciona. Como Não, prestadores, mas- esse é o teu papel. É. Esse é o teu papel. Você tem Mas- que entregar pra ele o teu melhor naquilo ali. E se Tem faltar coisa com que respeito realmente- demais... Aí você tem que E contar. tem cliente que não adianta, que Não. tu pode fazer todo o teu papel e ele vai continuar ali brigando e reclamando, porque também é o jeito dele. É. E E a se gente faltar só tem com que saber. Sim, Anderson. E se faltar com respeito demais, quem vai demitir o cliente é a gente. Uma hora, todo Sim, mundo limite. A gente não exatamente. tem que ficar tomando na cabeça o tempo inteiro. Claro que a gente tem que lucrar, a gente precisa dos Sim, clientes. sim. Mas certos clientes Valores que não... também, né? Por valores, exatamente, por valores. A gente tem que... As empresas têm que valorizar os próprios profissionais que estão fazendo o melhor para resolver, mas não dá para ficar aguentando também. É que ao longo do Falta de caminho respeito, eles né? encontram gente que não tá tentando fazer o melhor pra resolver. Não, que não tá Aí- nem aí. aí- Então ele Aí já já te estão, rotula. Aí é complicado, Com essa assim. predisposição, né? E, tipo, a gente não pode culpar ele, no fim das contas, porque ele teve essa experiência, esse, vou chamar de trauma, vai, mas não é. Isso. Mas ele tá carregando isso, a culpa não é tua, mas neste momento está contigo. Tá, porque então, o problema é teu também, E né? assim, a gente não sabe como é que é a gestão dele. E tem pessoas, sim, que devido ao problema que acontece, acabam sendo demitidas. Claro, então claro, pensa a pressão que essa pessoa não Sim. tá. Uhum. Quando a gente Complexo. tá fazendo a tratativa com ela, né? É, com certeza. Não foi o primeiro Sim. problema. Talvez já teve problema antes da compra da mercadoria, Possivelmente. que demorou para conseguir crédito, aí a mercadoria demorou para ficar pronta. Por isso que o Que a gente sabe, despachante, né? É Ah. o que mais... Lá no É. final da ponta da... Sim. é o que mais tem que correr, né? Porque ele é responsável por todos os problemas Sim. de todos os outros da cadeia. E Exatamente. aí isso é ruim, né? É. Ele tem a tarefa talvez a mais complexa, que é a comunicação com a Receita Federal e os órgãos anuentes para nacionalização da carga, e ainda assim tem a responsabilidade de acelerar algo que alguém já atrasou. Que alguém já tá... Sim, e não tem muito o que acelerar, não tem muito onde acelerar no final das contas. Tem que esperar sair a presença de carga para começar Não dá o, pra ter um o filho despacho no mês. aduaneiro. Uma E a- historiazinha que eu queria compartilhar também, pegando essa questão da empatia, eu já tive um processo, tenho certeza que não foi o único, de importadores que não são tão grandes, um único pedido dele que estava atrasado representava as vendas no mês inteiro da Deus. empresa. Verdade. Enquanto essa carga não chegava, ele não vendia. Nossa. E virou mês, ele falou, eu não consigo pagar a conta de luz da empresa. Como é que eu vou pagar os salários dos meus funcionários? Então, é um embarque, mas a proporção de um embarque, o que isso pode influenciar de ele não conseguir, de repente, pagar a conta de luz da empresa, de não pagar o funcionário lá que tem uma família para alimentar. Então, Exato. gente, não é só um embarque. Não. O embarque tem muita gente por trás do efeito dominó, do que é uma carga chegando, né? É, eu acho que se todo mundo, assim, a maioria dos envolvidos tiverem isso em mente, as coisas fluem melhor, sabe? Porque muita gente ainda vê, ainda mais a gente que não vê a carga. Muito tu vê quando tu recebe uma foto do teu agente lá no armazém pra conferir a madeira, carimbo, etc. A gente não bota a mão nela. A gente não vê, é documento, é e-mail, então às vezes é difícil tu realmente visualizar aquilo como uma coisa, mas todo mundo pensar que realmente tem alguém lá pra pagar a conta, talvez as E coisas sempre tem. sempre tem, as coisas fluam melhor. E isso das ligações, que já também passei por algumas, aí às vezes o cara tá naquele momento de estresse e não adianta nem a gente querer cortar ele no telefone e querer se meter, às vezes ele só precisa Não, colocar precisa pra falar. falar. Mas só tem Deixa que falar, falar. né? Às vezes o teu papel é ouvir. Exatamente.
Se desse, a gente dava até um abraço na hora ali. Exato, e deixa. Mas e isso a deixa, faculdade que não precisa ensina, botar né? pra fora. Não. Você é um pouco psicólogo na faculdade, Exato, né? Ao invés isso tu de aprende só ensinar depois. administração básica, sei lá. Não qualquer ensina outra nem coisa. despachodaneiro, vai ensinar a tratar. Porque às vezes quando ele te liga, ele não quer te xingar, muito menos xingar a Ana, por exemplo. Sim. Né? Ou o meu Cara, agente, ele coitado, lá fora, né? Ele tá extremamente nervoso, tem uma pressão muito grande em cima dele, ele precisa botar. Ele só pra queria fora. explodir alguma Só queria coisa. explodir. Só falou a gente, Em mas podia alguém ser ele vai qualquer ter que explodir. Em alguém ele vai ter que explodir, né? Então, É só um parênteses, que agora eu não choro mais, tá, gente? Agora eu cresci. Agora eu cresci, agora tem inteligência Agora emocional. Agora eu tenho dependendo do que inteligência acontecer, eu emocional. choro ainda, cara. Não tô nem aí. Tanto que muitas Eu sou um cara ligações- sensível. Muitas ligações no início, sim, ele xinga tua mãe, ele xinga sim, Xinga. tua família, mas depois que ele botou tudo pra fora, no final da ligação já é totalmente diferente. Então, na mesma ligação, depois que ele já conseguiu botar tudo pra fora, no final vocês já estão se falando, ele já tá Mandando começando beijo. a te ouvir, porque antes ele nem queria te ouvir, né? Então, às vezes, o nosso papel, quando tem esses momentos, cara, é ser ouvinte, sabe? Deixar ele descarregar. Com certeza. Eu tenho mais uma boa história então, pra contar pra vocês. É aquele tipo de história que pra mim, assim, é pra falar que eu não vi de tudo no comércio exterior. Pensa numa importação marítima, container flat rack. Pra quem não sabe, é aquele containerzinho que não tem as portas laterais, não tem teto, que é pra carga grande. Tinha um maquinário muito grande, muito pesado. É só o chão. Só tem um chão, né? E cheio de amarras, que tava vindo esse maquinário pra descer num porto aqui da região, que obviamente eu não vou falar o nome. E aí, desceu o container, deu presença de carga, tudo certinho. Sabe aquela maravilha assim, o navio atracou no domingo, a presença de carga assim na segunda. Ai, delícia, só vou pagar a armazenagem da segunda-feira em diante. Registramos a ADI, deu canal verde, delícia, mapa, né? Vamos fazer vistoria com o Ministério da Agricultura, dispensada de vistoria. Meu Lindo. Deus, que maravilhoso! Chama um caminhoneiro aí, vamos lá carregar a carreta rebaixada e tal. Tinha que ajeitar o horário certinho para poder fazer o carregamento. Dia seguinte, depois que já tá tudo liberado, chega o caminhoneiro lá, a gente vê que tá demorando, nós liga pro cara e fala: o que tá acontecendo aí, que tu não pegou o container ainda? Ah, o pessoal do porto tá procurando aqui, tá? Ligamos pra alguém lá do porto. Pô, tá acontecendo, o nosso caminhoneiro tá aí dentro do pátio do porto e vocês não entregaram um container. Ah, a gente tá aqui procurando o container. Container flat rack, 40 pés, uma peça gigante. Passou mais uma hora, nós ligamos, cara, como assim? Onde é que tá esse container? Nós descobrimos que o container não desceu do navio. Os caras deram presença de carga numa carga que Eu ia não falar, dei desceu. registrado e tudo. Registramos o DI. O Ministério da Agricultura dispensou da vistoria de uma coisa que não estava lá. Por isso que foi Eu ia falar. Por isso que dispensou. não tô O mapa vendo. procurou lá, não achamos lá, deve tá tudo certo. Tá? Deve estar longe, né? Começou a chover, não vou fazer essa vistoria, tá dispensado. E aí fomos descobrir que a carga tinha descido em outro estado. Meu Deus. E aí tivemos que... Primeiro que fomos lá fazer uma reunião, né, com esse porto. E aí, como é que vão resolver esse negócio? Eles, né, briou com que não passava o Wi-Fi, né? Porque se ANTAC fica sabendo se Pois é, Exatamente. E aí, como é que vão resolver? Não, cara, não vai ter armazenagem extra. Claro que não vai ter. Eu falei Mas, pra eles. né, não precisa nem Claro que falar não vai isso. ter. Não, ó. Eles falando bem baixinho, né? Preocupado, ó, não, vai chegar a carga semana que vem. E aí a gente vai fazer tudo certo aqui pra vocês. Vocês carregam, desculpa, vamos ajudar vocês e tal. Tivemos que esperar quase uma semana para outro navio pegar esse container que estava em outro estado para trazer para cá. Cara, não, se fosse um container fechadinho, um dry, Que não dá Pois pra é. ver e fica passando, né? eu até podia aceitar um pouco melhor uma coisa dessa acontecer, mas cara, Um é um flat flat rack. rack, cara, uma peça gigante, pesada, e os caras fizeram uma dessa. E tava tudo Alguém lindo. buscou, né? Até descobriu por que tava tudo lindo. Eu gostaria de saber quem foi que foi lá e falou assim, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, tá assinado, tá aqui. Nos bastidores eu conto. Melhor. Tem o quer nome, saber. sobrenome, onde Pra mora. quem sobrou. Ameacei, o cara achou que Sim. eu contei. Enfim. Mas pra mim é a história assim que eu não vou ver de tudo no comércio exterior. É uma Não. coisa dessas Não, e acontecer. ainda veremos muito mais coisas. Veremos né? muito mais coisas. Eu acho que no comércio exterior aquela frase é diferente, né? Tem aquela frase que é eu morro e não vejo tudo. Uhum. No comércio exterior eu vejo tudo e aí eu ainda não morri. E ainda não morreu. Continuo vendo e eu não Ótimo. morri ainda. A Entendeu? gente continua sendo impressionado. Né? Exato, que cara, todo dia é uma nova, não tem jeito. Gente, o que mais pega no dia a dia é porque não é todo mundo que tem inglês como nativo.
Então tu tem que Verdade. aprender como o chinês fala inglês, como que o alemão fala inglês, como que o americano, sim, vai falar diferente do canadense, vai falar diferente do cara de Londres. E tem coisas culturais, cara, complementando que Sim. tem uma barreira. A gente tem uma história que é assim, ó. A gente precisava de uma informação básica, não tava nada atrasado, nada, só um e-mail assim, oi, tudo bem, a carga vai embarcar? A gente botou em inglês assim, hey my friend, oi meu amigo, e escreveu o e-mail. A resposta foi só assim, ó, I'm not your friend. First of all. Eu recebi uma assim também. Meu Deus, cara! Da Alemanha, Aham. aham. Os Aqui, ó, alemães. fu, É isso me aí, cortou. direto. Primeiro, não Mostrando sou sua amiga. Ok, desculpa. Já First entendi. of all. É verdade, os indianos são Puro tudo amigos, business. são tudo amigão. São tudo amigo, meu amigo, não sei o quê. Agora o alemão norueguês. Fala no telefone com um deles, pra tu ver se tu entende alguma coisa. É, Parece que o ele só tá problema- mexendo. Não entendi O nada. coração deles é grande, mas É bem o dialeto complexo, não assim. facilita. Eu acho que essa barreira linguística / cultural, ela traz um monte de histórias, assim, das mais diversas. Inclusive, nós temos histórias, exemplo do tipo, tem um e-mail chamado sales@royalcargo.com.br Sim. e o cara botar prezado senhor Sales, ou Salles. Aham. E seguir assim, por essas barreiras. A pessoa Aham. entender Ou que- liga e pede pra falar com o Salles. Senhor né? Salles. tem. O Wilmo. Tem dessa A gente também. tinha feito uma carga- uma Minha carta- primeira ligação em inglês, quando eu recém entrei na M-Trans, foi um indiano. Meu, e eu lembro que eu mentalizei tanto que eu não tava preparada pra atender aquela ligação. Se eu não me engano, acho que ainda foi o Arlon na época, que foi transferir pra mim, meu telefone tocou bem na hora, era outra pessoa, eu já atendi, já fui no e-mail do indiano, respondi, disse, não, essa ligação não vai ser hoje, deixa eu me preparar Não um pouco precisa mais. perder hoje, Não, né? hoje não. Hoje não Primeira precisa. semana me dá mais um Aham, tempinho. eu passei um tempo fugindo também de ligação. Meu, um bom tempo. A gente... Desculpa. Não, fala. Não, é que eu fico pensando assim, tem razão, porque às vezes que eu vou pra China e eu acabo levando alguns colaboradores da Royal pra ter experiência, aprender, enfim, ir negociar, a primeira instrução é, desce teu nível de inglês. Para de usar artigos, para de É o que eu ia usar falar agora. substantivos tensos, Só complica. não fala palavras tipo jeopardize, coisas bonitas que tu aprendeu na tua escola, esquece isso, Esquece. cara. Inglês é tipo português índio. assim, Índio. é eu comer hoje. Se tu falar diferente disso, nem tu nem ele vão se entender, e é Exato. ruim, até a mímica é diferente na Ásia. Não tenta, sabe? Faz o feijão com arroz, sai de lá com a informação que tu quer, enfim, com o que tu precisa, e daí tem as mais variadas histórias. Ah, é. O que eu ia comentar é bem linkado a isso, que da mesma forma que nós aqui temos um nível de inglês diferente, lá também quem está nos atendendo vai ter uma pessoa que fala mais, vai ter uma pessoa que fala médio, vai ter uma pessoa que fala menos. Isso também contabiliza bastante no dia a dia ali, né? Uma coisa que pega bastante, não é de um país só, é pickup has been arranged. Acho que é um exemplo legal, assim, porque tem gente que utiliza para dizer que ele já trabalhou, que ele já agendou, e tem gente que utiliza para dizer que já fez. Já aconteceu. Não, o has been não dá pra saber Entendeu? direito, né? Has been arranged, né? E daí. E tipo, de vez em traduz quando- arranjado, Aí tu vai. bota Arranjado. Arranjado quer dizer o quê? Aí não dá pra entender se ele. Tá, beleza, ele já coletou a carga ou ele já agendou. É tipo o nosso Já gerúndio, trabalhou. né? A gente não sabe Entendeu? se foi feito, se vai fazer. É. E Tem tem- algumas coisinhas. Talvez aquela tua história como é que se chama? Quando a carga foi confirmada ali no pátio do porto. presença é de porque carga. foi arranged. É bem por aí. Tipo assim, foi agendado, Presença tá has been arranjado, é arranged. semana que vem. Aonde, Tá quando? confirmado, então vou dar o enter aqui no sistema. Daí fez a E daí. uma coisa que pega muito no comércio exterior é esse direito adquirido. Assim, se eu mandei uma confirmação para um cliente, eu não posso voltar atrás. Exato. Se eu mandei uma confirmação para um armador, eu não posso voltar atrás. E tudo que volta atrás demanda custo, tempo, estresse, Sim. problema. A gente costuma brincar assim. Em determinadas áreas, lá, sei lá, a gente dá uma consultoria para um cliente. É impossível a gente levar uma multa de milhões de reais por atraso. Agora, quando é no comércio exterior, às vezes você não fez nada. E não fazer nada já te gera um custo de $2.000. O não fazer nada gera custo. O jeito de gerar custo é muito fácil, cara. Lucro nem tanto, mas custo é uma facilidade absurda. E é difícil explicar isso para todo mundo, porque tem custo em todos os locais. Foi feito um estudo, e a fonte chama Royal Cargo. A gente foi tentar identificar quantas pessoas são envolvidas, ou quantos, o que a gente chamou de stakeholders, quantos envolvidos são envolvidos, não faz sentido, né? Quantos Sim, envolvidos sim, são sim. envolvidos numa importação comum.
regular, FOB, Ásia, Brasil. São 16 num total do que a gente conseguiu ver. Que é o exportador, o terminal de origem, a transportadora de origem, é o mapa, é a Receita Federal, é o banco, é a corretora de câmbio, é o agente de carga, é o despachante, transportadora, trading, o importador, exportador. Já desanima. Coitado do cara que tá comprando, porque esse cara ele tem que ser um gestor de uma cambada de pessoas fazendo coisas e todo passo desse tem multa. Sim. Tudo isso tem um atraso, uma demora, ficou 2 horas a mais, tem que pagar o motorista. Tem que fazer isso. Meu armazém fecha sábado de manhã. É muita coisa para se organizar a ponto de tu entender assim. É óbvio que a gente se auto-intitula resolvedores de problemas. São 16 pessoas. Coloca 16 pessoas para conversar sobre um problema e ver se não vai dar problema. Entende? 16 pessoas na cópia de um e-mail. Não, e sabe qual é o pior? Não é, se ainda fosse na cópia de um e-mail, não teria disse, não me disse. Estaria tudo claro. Um com um, outro com outro, um com outro, e é uma confusão surreal a ponto de tu chegar e dizer assim, não sei como funciona. De fato, eu não sei como ainda dá certo. Tem processos que dão certo. Sim. Barreiras linguísticas, culturais, comunicações paralelas acontecendo, necessidades, arranged. É muito problema. Gente, é óbvio que eu entendo. É complexo isso. E bem nessa ideia do arranged, uma também que eu passei, foi um dibre mesmo que um exportador me deu. É que eu sempre trabalhei com importação e um exportador falou assim pra mim, cargo is ready, a carga está pronta. Legal, vou pedir pra gente de carga coletar a carga amanhã. Eu ia comentar um parecido com esse, deve ser a mesma história. E aí, no dia seguinte, vem a resposta da agente de carga, a carga não tá pronta. Aí eu liguei pro exportador, como assim a carga não tá pronta? Não falou que ela tá pronta? Sim, ela tá pronta, mas ela não tá pronta pra embarcar. Lazarento. Sim, é bem normal. Quer dizer o quê? A mercadoria tá pronta, mas ela não tava ainda numa caixa, não tava ainda num pallet, ela não tava pronta pro transporte. Ela está produzida, né? Porque tu ganhou ela pra ficar pronta lá na planta do cara, pra ele usar lá, né? Não mentiu. Ela está fabricada, a carga está pronta. Sim. Enfim, eu fui de brato, né? Ele ganhou um dia com essa história. Mas até nisso os caras dão um jeito. Cara, isso é muito complexo, porque no fim das contas a gente de cargas... Nós, né, nessa classe, a gente passa uma dificuldade muito grande, que é o exportador passar uma informação para o importador e para nós passar outra, e quando a gente fala para o importador, olha, a informação que tu me deu ela é diferente, ele já te auto-intitula mentiroso. Sim. E aí a gente pega... Ou tua comunicação não foi eficiente. Para resolver, põe todo mundo junto num e-mail, vira um caos, porque daí no fim das contas, três já são capazes de fazer um caos, eu acho. Então... É complexo tu saber de fato o que é verdade ou não. Aí tu tenta resolver coisas. Vamos mandar um checklist, assim. Quando a carga tá pronta. Quando ela tá pronta para embarcar. O outro lado não responde. É verdade. A gente tenta simplificar e mesmo assim não vem, né? E também não é uma ciência exata, né? Não. Assim, não. A gente tava ali tentando fazer uma estruturação também, aí tu começa a falar, é assim, mas se acontecer tal coisa, ou se acontecer aquele outro, ou se for em contrário vital, X, Y, já inosou, já... E às vezes a gente fica no meio de conflito de interesses também, né? De um querendo embarcar mais rápido, o outro pressionando e o outro quer ganhar tempo aqui, e a gente fica tentando entrar... Tem uma coisa que tem que ser fato, assim, eu acho que todo ouvinte ele tem que saber de uma coisa, assim, para os agentes de carga, que são quem somos aqui na mesa. A gente quer embarcar, né? A gente quer. A gente quer muito. Toda a nossa força. A gente quer fazer toda a nossa força, gente. Até onde tu quiser puxar essa força. A gente quer embarcar essa carga, quer que ela chegue o quanto antes. Porque a gente só fatura mediante a um movimento tipo esse, ou embarcar numa exportação, ou desembarcar numa impo, ou... Então... Atrasar só nos atrapalha. Significa que a gente trabalha sem receber. Então, para que fique claro, para não chegar num ponto de dizer, ele tá fazendo de birra. Não, pelo contrário. Eu quero botar isso o quanto antes a voar ou a navegar para resolver essa situação. E é uma sensação prazerosa, né? Tu vê que aconteceu, ligar pro cliente e falar, então, sabe, consegui. Isso assim, aquele que tu tá lutando, né? Sim, aquele que está difícil. É quase que um conforto pessoal isso. Vira uma coisa tua muito. E porque tu não quer dar más notícias, né? Tu quer ligar pro teu cliente e dizer, fui capaz de fazer o que você me contratou, ok? Tá feliz? Exato. Entende? Imagina se apertar o botão pra ver o Netflix e o Netflix não passar aquele filme ou dar um erro. É a mesma irritação, entendeu? Ele te contratou pra ver o filme, o filme não passou, e aí? Tua carga não embarcou, e aí? É uma satisfação nossa quando a gente vê o sucesso do cliente, quando a gente participou daquilo. Pega um exemplo de uma carga de feira, né? Nossa. Que às vezes tem algum empecilho e às vezes acontece um problema, até porque, como o Aaron falou, é muita gente envolvida, assim, o risco de dar algum gap
de alguém cometer um delay é muito grande. E a falta de visibilidade ainda dessas gentes envolvidas, né? Porque essas conversas, elas são paralelas por e-mails, cada um na sua caixa. O cliente não tá vendo um todo, assim, do que tá acontecendo. E então... é nisso que eu reforço quando eu falei que o agente de cargas, ele gera muito dados, informações, números, valores, datas, mas ainda não sabe utilizar tão bem. Sabe? Eu acho que ele tem que utilizar melhor. Sim, é muito valiosa essa informação. Porque cara, é o Big Data no comércio exterior. É a data que a carga ficou pronta para embarque, quando é que ela entrou no porto, entrou no aeroporto. Isso tudo é dado, isso é valiosíssimo e tem muito importador, muito exportador. Eu trabalhei em empresa grande que não tá nem aí para essas informações. Que não quer. Aí vai dizer assim, eu não gostei de trabalhar com esse agente de carga, eu achei ele demorado. Baseado complexo. Em quê? Não, fala assim, achei muito demorado o embarque. Vocês demoraram muito para embarcar. Baseado em quê que tu tá dizendo isso? Mandou coletar lá no meio do país, né? Lá em Goiânia, para embarcar aqui em Itajaí. Óbvio que vai demorar, entende? Tem coisas que, né? Só entra no Google Maps e põe lá a distância e dá uma olhada. Exato. Eu lembro que eu tive uma vez, assim, que a gente decidiu comprar uma mercadoria de um fornecedor da Polônia. Esse aqui é bom, ó, tá perto aqui do aeroporto, vai ser tranquilo, o preço dele tá melhor. Que aí, ao invés da gente comprar no interior da Alemanha, que ia ter mais custo ex-works, né, aquele curso sempre é bom a gente falar um pouquinho para quem é novo na área, aquele custo do transporte interno até um aeroporto na Alemanha, um Frankfurt da vida. Aí nós, vamos comprar da Polônia, o preço tá bom, vai ser legal. A gente comprou no inverno. E aí o caminhão não conseguia chegar na fábrica do cara. Aí o que a gente economizou em valores, a gente teve que torrar num frete aéreo mais rápido. Porque não dava para esperar. Um dia vai chegar o drone. Sim. Um dia chega o drone, coleta pra ti. Exato. Calma, as coisas vão mudar. Mas numa tempestade, né? né? Que aí eu falo assim, como assim Que aí eu falava assim com o meu exportador, como assim tu não consegue ajudar o meu agente de carga a levar lá? Aí ela só mandou um print assim da neve e a previsão do tempo deles lá. Aí eu olhei assim, não acho que não tem que fazer mesmo. Tu olha no Google Maps pra ver se tem alguma solução. E também não é a nossa realidade, né? Gente, atualmente... Neve não é a nossa realidade. Podemos falar, atualmente, o cliente precisando da mercadoria e não tem como coletar na China, porque tem estradas paradas. Empresas paradas. Estamos vendo agora isso, né? Ainda há a necessidade, falando de importação Brasil, o produto está acabando, né? Ou de repente tem algum problema numa máquina, de um motor da empresa, e sempre aquela história da empresa vai parar. Sim, a fábrica pode parar. Pode. Sim. Aliás, quantos casos a gente já trouxe uma peça que permitiu a fábrica voltar a parar ou impediu dela de parar e gerar prejuízos até de milhões, se deixar, né, a longo prazo. Então, isso é, na verdade, algo que a gente está enfrentando hoje, né? Se a gente falar de China, a gente tem muita coisa para trazer e está impedido porque não tem como. A gente não precisa nem ir longe. A gente teve Minas agora que estava com todo esse problema de enchente. A gente tinha uma carga e o cliente, não vai dar. E a gente, não vai dar, por quê? O que está acontecendo? Aí mandou os vídeos. Daí a gente viu que a situação eu não tinha nem visto no jornal ainda. E a situação era caótica. Ontem em São Paulo tava caótico também. E é um tipo de situação que a gente enfrenta direto, né? Por exemplo, tu tá com o booking lindo, maravilhoso pra voar amanhã. Mas o aeroporto tá alagado. Sim. Não vai sair. Poxa, eu não acredito que a carga não saiu, era muito urgente. Eu tenho plena certeza quanto ela era urgente pra ti, mas não tinha como a aeronave decolar. Ou por vezes não tinha nem como carregar a carga da aeronave, porque tava tudo... tem aquela clássica dos clientes, né? Fala pra companhia aérea que é urgente, tá? Mas beleza, agora vai embarcando. Eu entendo, mas eu entendo o lado dos clientes numas coisas, e dentre elas, essa, pra mim, eu acho que é crucial, é assim... Ele não sabe desses processos, ele acha que a gente tem jeitos de ligar pra lá, de resolver. Jeitinhos, né? De tipo falar com o capitão do navio e dizer acelera aí que eu tô com urgência, essas coisas. Não por mal, é desconhecimento, né? Sim. O cara não sabe. Tem coisa que não, tem coisa que não tem como, a gente não faz ainda mágica sobre coisas. E o transporte internacional, apesar de a gente dizer que está padronizado, porque tem container aéreo, container marítimo, que a gente tem embalagens pré-definidas, é totalmente o avesso, né, no dia a dia. A gente não tem um sistema integrado de visibilidade, onde a gente vê se o navio tem espaço e a gente encaixa, tipo sala de cinema. Eu mesmo. Onde a gente quer escolher, ou na aeronave. Não tem isso ainda. Então, é difícil para ele criar empatia contigo, porque na cabeça dele é futurístico. A gente põe um óculos e escolhe o local exato onde a gente vai embarcar. E não é bem assim, entende? Só que ainda falta isso aqui, ó. É esse tipo de informação de dizer pro cara, olha, eu entendo a tua dor, ó, mas tem peixe na pista e
Eu não tenho o que fazer. Infelizmente, eu não tenho uma vassoura ali disponível. E o cara entender assim, é verdade, né? Tem coisas que acontecem. Isso é causa natural, vamos chamar assim. Ou não tão natural. Uma vez, uma carga pequena, assim, né? Especialmente para aéreo, assim, era realmente pequena. E aí não embarcou, e aí a companhia começou a falar que era espaço, questão de espaço. Realmente era pequena por uma falta de espaço e não embarcar por isso. E a cliente me ligou e falou, mas essa caixa vai no colo do piloto. Eu falei, moça, não tem como botar no colo do piloto. Ah, mas põe no chão, não sei o quê. Cara, aqui então, tá o WhatsApp dele. Na cabeça, é bem que tu falou. Eles acham que dá. Põe embaixo do banquinho aí do passageiro, tranquilo, vai. Ainda não é tão simples. Não é tão simples, mas realmente... Eu acho que a gente vai chegar lá, nesse momento onde nós vamos escolher de fato e ter a visibilidade do que dá e o que não dá pra fazer, mas nesse momento ainda não, ainda é arcaico, ainda a gente só passou o fax, assim, mas o resto ainda tá tudo ali, é e-mail, é troca, é falar, é relacionamento, é barreiras ainda, até de acesso mesmo, de não passar o telefone mesmo pra pessoa acima. Ora, mas deixa as companhias aéreas ouvirem essa ideia que vai ter lá a opção. Coitado do piloto. Viajando no colo do piloto por $500 a mais. Na mochilinha no piloto pro piloto. É cada vez menos bagagem pra gente e eles querem cada vez mais carga, cara. É isso aí. Olha que eu não duvido que essa ideia vá vingar. Uma história um pouco parecida nesse sentido é de uma vez tinha uma carga urgente também pra descer em Navegantes. Carga urgente é redundância. É bem redundante, né? E o cliente falou, tá, mas por que o navio tem que parar em Itapuã? Não pode ir direto pra Itajaí? Tu não pode pedir lá pro comandante ir direto pra Itajaí? Aí tu tem que explicar toda a necessidade logística, cara, né? Importação, pode, exportação. Tudo pode, velho. Vai lá, compra um barco e começa a fazer tudo, velho. Porque tem coisa que, de fato, Faz um charter, né? Fecha um charter e tudo sim, certo. só pra você. Só seu. não é bem assim. A gente sabe que tem logísticas que dão pra fazer, mas tem outras que... Entende que um navio, sei lá, transporta 9.000 containers, 8.000 containers, enfim, um pouco menos mais, dependendo do tamanho, e que você não pode fazer uma curva em um minuto, Passa girar reto, 180 graus. Passa reto, vem pra Navegantes. Tem coisas que realmente não dá pra fazer, assim como as aeronaves, enfim. Mas eu ainda acho que é aquela comunicação, é tu explicar pra ele de fato o que se passa, que o navio tem uma escala e tem fotinhos, os armadores eles te mostram, as companhias aéreas, ó, é aqui que a gente vem parando, vai parando. Existe uma lógica, E logisticamente, assim, coisas... Uma roda já definida, né? Conceitos de logística, de se ter hubs, por isso que para lá. Não sai de Madrid e vai pra Lisboa porque é à toa. Porque em Lisboa eles consolidam as cargas e de lá que tem volumes e voos para todos os lugares do mundo. É por isso que a gente sempre sai de Navegantes e tem que parar em Guarulhos para fazer uma viagem internacional. Não é porque se botar um voo de Guarulhos para Dubai, Navegantes para Dubai, não tem gente para encher nenhum dos dois voos, entendeu? Tem que concentrar tudo em um lugar, sair mais barato. É conceitos. Mas vai saber se o cara estudou isso. Vai saber se o cara sabe disso. Até a gente, é só olhar pra nós lá atrás no começo. É isso aí. O quanto disso tudo a gente sabia? Eu não sabia a metade, mais Na verdade, a metade. tudo que a gente tá falando agora, tudo. Até sair o podcast vai ser mudado. Desconsidera. Em um momento, a gente não sabia. Não. Né? Todo mundo teve o seu day one. Claro. Sim. Várias pessoas continuaram. Todo mundo falou uns Seu primeiro absurdos. esporro, sua primeira ligação em Sua primeira inglês, chorada. primeira chorada. A primeira vez que eu liguei pro agente de carga, hein? A primeira vez que eu tava na Trade Junior da Univale. Um abraço, Júnior, amo vocês. Um abraço também. Todo ano, Zé. Todo mundo aqui usou colete laranja. Primeira vez que eu liguei. Não, dois aqui não, ok. Mas um abraço pra ter Júnior. Amo vocês também. Enfim. É um berço. Primeira vez que eu liguei pro agente de carga pra cotar frete. Bruno Boyer era o meu gerente na Trade Junior. Falou, tu tem que ligar lá pra pedir uma cotação de frete aqui pro agente de carga. Eu tava lá na Trade Junior, né? E aí, não, beleza. Aí peguei os dados da carga aqui e, cara, vou admitir essa asneira. Eu não sabia calcular volume. Ai, mas é super normal, gente, no início. Metragem cúbica. E aí eu liguei pra gente de casa assim, eu tenho uma carga aqui pra embarcar. Qual que é o volume dela? Eu devo ter falado um absurdo, tipo assim, sei lá, 27 metros cúbicos. Aí o cara falou, tá, é grande, né? Eu vou passar pro setor de projetos. Aí eu, que legal, projetos, né? Vou ser bem tratado. Eu pensei, não entendia bolhufas, né? Claro. Aí eu falei pro cara, então, é 27 metros cúbicos. Então tá, qual que é o peso da tua carga? Aqui eu tô vendo é 30 quilos.
Opa! Não, peraí, tem algo errado aí, né? O cara deve ter pensado isopor, né? Isopor gigante. Isopor, feno, né? Aí, não, mas qual que é o comprimento, largura e altura? Aí eu falei, tipo, sei lá, 70 por 80 e por 50. E aí eu consegui centímetros, né? Centímetros. Eu consegui 27 metros cúbicos. Ele, não, cara, não é assim que calcula metro cúbico. Eita, que vergonha, né? Tipo, é coisa básica. Mas é que é coisa específica, né? É coisa bem específica. Sim, então... Aí a gente tem um exemplo, é um cara que sabia que tinha alguma coisa errada, fez as perguntas certas pra mim, identificou o erro. Agora imagina se ele não pergunta, 27 metros cúbicos, 2,5 milhões de frete, aí o cara beleza, velho. Então, dane-se o peso, é volumoso, vou botar aqui o frete pra ti, um frete REC e tal, que vai ser perdido em algum porto. Não. Mas aí, é isso aí, cara. A gente tem essa responsabilidade de cuidar da nova geração que tá vindo pro comércio exterior, ou o pessoal que não tem experiência, que tem muita empresa que não tem um setor comércio exterior, e a gente tem que auxiliar, né? Com certeza. Nosso trabalho não é só também. fazer importação, despacho aduaneiro ou agenciamento de carga. Mas a gente tem que fazer essa assessoria. A gente tinha que tratar como é tratado num médico, assim. Quando você vai num médico, você vai falando os sintomas, ou ele vai te fazendo as perguntas certas e vai te diagnosticando de fato, te dizendo, olha, é isso que tu tem, o que a gente vai fazer é isso, depois isso, tu vai tomar esse remédio em jejum, com tal, né? É entender o negócio do cliente. Sabe o que a gente faz no agenciamento de carga? Fechei carga, isso aí, vambora. Próxima. Paga logo que eu quero receber. Então é meio sem noção, a gente acaba esquecendo que é prestador de serviço. Julga um garçom que te disse bom dia e tal, não sei o que, mas ele não te sugeriu alguma coisa, mas quando a gente senta na cadeira de prestador de serviço, a gente vai lá e fala, legal, e presume que ele sabe tudo. O cliente, o parceiro, o armador que te ligou, é complexo isso, assim. Eu acho que a gente tem que botar assim, como nós somos especialistas, nós sempre temos que tratar aquela pessoa como leiga, num primeiro momento, e entender até onde ela sabe para ajustar o tom do que tu vai falar e como tu vai falar. Com certeza. Mas é complexo, o dia a dia... Vou repensar algumas coisas. Por favor, tá? Não, enfim, eu também, né? É a nossa correria, né? Não, a gente tá ali com a tua caixa, 100, 150 e-mails na tua caixa. Aí então, às vezes, aí tu já dá aquele frio, aquela coisa de manhã cedo, que tu já fala, meu Deus, hoje o dia vai ser bom. Mas você não acha que daí a gente teria que repensar coisas? Tipo, repensar o agenciamento de carga como ele é, ou o despacho como ele é. No comércio exterior, todo mundo tem muito e-mail, né? Eu acho isso tenso, assim. Grande parte do que a gente passa é porque tem uma pancada de e-mail, mas pro teu cliente é assim, eu contratei tu e eu não quero saber quantos e-mails tu tem. Eu quero saber assim, eu te liguei, né? Aham. E não é um eu vou usar o Netflix também, de novo, né? mas pensa com o seguinte, tu apertar o play num vídeo porque tu quer assistir, se preparou, botou a pipoca lá, vai assistir e fala assim, aguarde, tem 38 pessoas vendo esse filme, quando elas acabarem, aí você... Cara, nosso servidor está cheio. Tu vai querer matar? Então, ainda falta um pouco desse entendimento de ambas as partes, do tipo, cliente, eu não cuido só do seu caso, você até paga pouco para o trabalho que eu faço aqui em determinadas coisas, outros você paga o justo, outros você paga um monte, depende das nossas condições, mas eu também cuido de outras coisas, eu sou especialista para todos os clientes que estão nesta empresa, não é muito escolha minha quantos e-mails eu tenho na minha caixa, tente entender, e para o cliente cara, mas eu te paguei, eu contratei, sei lá, né, na Kern para fazer, né, eu não posso esperar que tu esteja dando atenção para outro cara. Então, mas... assim, definir o nível de serviço às vezes, né? Tipo, cara, se tu quer receber X na qualidade X, nós vamos ter que definir esse valor aqui para conseguir te atender dessa forma. Eu acho que a gente de carga mergulhou num negócio ruim que se chama volume. E essa coisa de ter volume, de angariar volume independente, meio que custe o que custar, porque a gente sempre acaba lendo como agente de carga ou lucratividade ou volume, e os dois parecem satisfazer igual. E aí quando vai para o volume, você acaba tendo muito trabalho e às vezes não compensa, não paga aquele muito trabalho, você trata mal quem está te pagando de fato, coloca todos os clientes dentro de um mesmo pacote, assim, o que está te dando $100 de lucro e o que 10, está entrando no mesmo 150 e-mails. Eu acho que tem que quebrar algumas coisas de comércio exterior, não só agenciamento de carga, que ainda estão na mesma, que é um bolão geral, assim, botando todo mundo no mesmo bolo. Sei lá, eu acho que tinha que dividir um pouco, entender de fato se o cliente ele preza por serviço, por preço, e ele entender que ele está pagando mais, mas a tratativa dele é aquela ou essa, e que o barato às vezes sai caro em todas as áreas, o comércio exterior não é exceção, ele acaba saindo caro também. E, às vezes o barato sai barato mesmo, depende do nível de eficiência, o que você acordou. Tem muita variável a ponto de dizer... E é muito interessante. É só uma cotação de 1 de 40, sabe? Ai, me agonizo só essas uma, coisas. Que é interessante também no dia a dia, porque às vezes o cliente te pede algo
e não é aquilo que ele realmente precisa. Por exemplo, Sim. ele te pede a tarifa mais barata. Ah, mas você tem um prazo para essa carga assim, eu preciso dela aqui em 3 dias. Dá um exemplo lá. Tá, então o que você precisa não é necessariamente o custo, precisa de serviço, né? Então, às vezes, nem a própria pessoa que vai fazer o fechamento com a gente, o cliente, sabe o que ela precisa de verdade. Tem que perguntar Ela muito. te fala o que ela quer naquele momento, mas o que muito. ela precisa a gente tem que descobrir, né? Tem que perguntar muito, porque daí é aquela coisa assim, então você quer o mais barato dentro das opções que eu tenho de 3 dias de trânsito. Isso. Pode chegar na conclusão Exato. que ele quer, mas tem um mas, tem que ser 3 dias de trânsito, mas não pode voar e ser empilhável. Existem N fatores. Né? Então é muito complexo para nós como agentes, enfim, né, que somos gestores de vários envolvidos na cadeia, entender de fato o que eu posso entregar para aquele cara, porque eu não fiz talvez às vezes a pergunta certa, ou ele não me passou essa informação. Às vezes a gente fecha tudo bonito, legal, tá lucrativo, o cliente pegou o trânsito, etc, e a carga não é empilhável. E isso muda todo o cenário. Totalmente. Ou a carga é, sei lá, começar tudo barbatana novo, né? de tubarão, volta tudo, entende? Volta pro zero, vamos começar de novo. E todo aquele trabalho de cotação, de análise, que o cara achou que tá tudo certo, mas ele também participou desse erro, né? Porque o cliente não tem obrigação de saber, né? Como eu falei, eu acho que... Assim, a carga é dele, na minha opinião, ele tem a obrigação de saber sim, cara. Não, mas os trâmites a complexidade, necessários da logística, eu digo. Ah, ok. Por exemplo, ele sabe que embarcar um negócio com uma carga geral é diferente de embarcar uma carga com bateria. Pra ele é a mesma coisa. Ou se for Entendeu? uma pequena, né? Assim como Ele não vai ter tem essa para noção. agentes de carga que um container é um container. Acabou. Não importa o que tem dentro. E o cara pediu um de 40, Nimbo Itajaí, Nimbo Itajaí. E um de 40? Você não perguntou a mercadoria se tem sobrepeso, não tem, qual é a urgência, se pode ir rota Carga via Europa ou não, se a perigosa. carga é perigosa. E N outros fatores, se ela é empilhável, molhável, quem vai estufar, o Incoterm. Carga é perigosa só quando pega fogo, né, cara? É fora, não tem que falar Aí isso aí não, né? descobre. Bom, Opa. Deixa quieto isso aí. Bom, né? Vai ideia. Só quando pega a gente Só descobre que que é era. perigoso, Legal. sim. Não precisa estressar com isso não. Economiza aí. Tá louco. Lembre-se que quando a gente faz voos internacionais e nacionais, existem cargas no avião, tá? Então, se vocês esquecem de avisar, talvez vocês mesmos Exato, estejam nele. né? Exato. Sem contar que aquele Malaysian que sumiu, uma das hipóteses é um DGR não declarado, né? Aí. Das. Até esses sim. tempos eu postei no LinkedIn, o dia 2 de janeiro ou 3 foi a primeira explosão de um container já No do início do ano. ano, né? Aham, Da eu lembro. Costco, numa Não rota lá declarado. na Ásia, não foi Os pra caras cá, tirando o controle e pegando fogo, né, cara? porque não Sinistro. declararam bateria de lítio e o container inteiro é de Isso é bateria muito de sério, lítio. né? Tem gente que ainda... Em consequência Sim. geral, por economizar E sei lá, concorda. $200 de Sim. taxa de Adicional. carga perigosa. É, pior que ainda realmente o custo da carga perigosa nesse caso não é tão alto assim. Talvez. Não, perto do prejuízo que tu pode ter... E outra, né? A falta de empatia. Claro, não é nem só dinheiro, né? E a Ir falta pra de vidas, empatia, e- porque se a avaria é grossa, os outros importadores vão ter que pagar a conta de quem foi negligente. Exato. Eu acho isso, enfim, um absurdo. É um né? absurdo dos absurdos. No aéreo mesmo, nem se fale, né? O perigo que é trazer algo assim. Um voo passageiro, alguma Um voo coisa. passageiro, imagina. exatamente. Num cargueiro também, né? Porque no fim das contas você nunca tá feliz de ter alguma coisa voando em cima de ti que pode Também. cair, né? Que pode cair em cima de ti também. E tem alguém ali dentro também, então já valeu. Então, já, tem um piloto Tem lá, um piloto, né? Ainda não é então nada já- autônomo e você está no chão. O avião ele cai, ele do chão ele não passa. Enfim, tem complicado. Vai cair em algum lugar ou em alguém. Dramatizar, você sabe quem que pode estar naquele voo que tá a tua carga de GR não declarada? Aí Ai, pesa, ai, pesa, vai pro coração. Daí. Tinha que fazer aqueles Se vídeos, você né? Dá Tipo, pra pega fazer, esse fica voo... preto, volta. E se você pega esse voo, né? Tipo aquelas propagandas de cigarro, né? Pra não fumar, né? Isso. Bem, cara, tipo assim, isso. e se você pegar esse voo que É tá isso aí. indo É bom. pra Itália pra acompanhar lá, né, a montagem, né, e você não declarou o DGR, você está no mesmo voo. Como é que é a da... das companhias aéreas? A ANAC adverte. Cargas IMOs não declaradas matam. Matam, é Põe um avião caindo, assim, né, cara? Dramático. Põe do lado de fora do avião, assim, todo mundo Talvez passando, olhando aquilo, assim, meu Eu Deus. vou falar a verdade, talvez funcione. Será uma boa ideia? Vai sair daqui? A mão não faz, né? Tem que pegar bem ANAC me consciente patrocina. no coração, assim, é. Tá bom. Aí. ANAC, quero escrever texto pra vocês. É, ANAC, tô aqui. O Nando já tem, né? Sim. Olha só que quanta ideia boa. Yata, pô, já, né, A já Yata. baliza. Olha, send your message, Yata. Gente, obrigado de coração por participarem, Tamo por junto. vocês Legal. ajudarem nesse projeto, da gente ensinar comércio exterior.
Esperamos que você tenha aprendido e curtido esse momento conosco. Se você gostou do podcast e quer ouvir os próximos episódios, nos ajude compartilhando, seja nas redes sociais ou encaminhando por e-mail para os colegas de trabalho ou naquele grupo do WhatsApp que você fez para falar mal de chefe e clientes. E se quiser participar do assunto, sugerir temas ou melhorias, é só comentar na postagem desse programa nas redes sociais. Obrigado para todo mundo e até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.